Só ver aqui se já estamos em gravação. Então, boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui presentes e obrigada por aceitarem essa voz interna do Espírito Santo que nos traz aqui em grupo para a gente estudar esse curso. E hoje nós vamos dar então uma continuação do capítulo 4. Na verdade, nós estaremos concluindo hoje o capítulo 4, já ficando para a semana que vem o capítulo 5. E hoje é a última sessão, a sessão 7, lá na página 74, Criação e Comunicação. E para a gente começar, então, propriamente dito, a nossa leitura comentada de hoje, vamos fazer 1 minuto de aquietamento mental, no qual a gente dá aquela respirada mais profunda, mais tranquila, inspirando esta tranquilidade e soltando os barulhos do dia a dia, que a gente vem de uma aceleração, de uma frequência mental mais barulhenta, mais rápida, e nesse momento aquietamos a mente e entregamos ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, que foi uma capacidade que nós fizemos a partir de um senso de separação de Deus, porque no céu não há nada a se aprender, porque o conhecimento é completo. Mas aqui, onde nós pensamos que estamos, precisamos aprender, e Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ensinar o caminho de volta à ciência de quem nós somos em Deus. E com essa meta estabelecida, então, que o Espírito Santo seja o nosso guia nesse estudo, nós vamos começar, então, o nosso estudo de hoje, que é sobre criação e comunicação. E já só pelas palavras a gente já vê que aqui nós estamos falando do nível de Deus, de um nível mais abstrato. Criação no curso sempre se refere a Deus, porque aqui no mundo nada é criado, aqui nós fizemos essa diferença, então, no curso. Vou dar um ok aqui, boa noite, estamos começando agora. Então, na criação e comunicação no curso, também a comunicação ela é tão total quanto a vida, quanto o amor. A comunicação sempre se refere a Deus. Vou dar aqui mais um ok. E Jesus começa então aqui, nós estamos aqui no capítulo 4, 7, Criação e Comunicação, para quem está chegando agora. E Jesus começa dizendo que é claro que apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em contexto específico. Então, o que Jesus está dizendo? Embora que tudo que é ilusão não é real, é ilusório, mas para nós que acreditamos no irreal, para nós que pensamos que estamos aqui dentro, nós pensamos que tem situações específicas que nos ferem. Nós acreditamos que é determinadas situações, determinadas condições, determinados acontecimentos, que são esses que nos ferem. E enquanto a nossa experiência for assim, o desfazer ou a correção também precisa ser assim. Por isso que o perdão, por enquanto, devido à nossa condição, ele é feito de forma específica, caso a caso, situação a situação. A generalização do perdão é com o Espírito Santo.
Então, nós não temos condições de generalizar, porque nós não captamos o generalizado. Nós só recebemos contextos específicos. E por isso que a correção para nós também ainda tem que ser específica. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Então, a nossa mente, ela foi criada por Deus. Ela tem a capacidade de reter o todo. Ela retém o todo, só que na nossa condição de pensarmos que nós separamos do todo, agora para nós é como se a mente apenas guardasse para nós coisas específicas. Geralmente só aquelas experiências que eu tenho nessa vida aqui. E ainda assim a gente também esquece coisas, né? Então, ela é muito específica, a mente, na nossa experiência. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. Então, aqui está a explicação. Por que nós sentimos a especificidade apenas certas situações, embora a mente seja totalmente abstrata? Porque nós pensamos que dividimos a mente. Então, uma parte dividida, ela só vê o concreto, ela só vê pequenas partes. E a parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, o que é o ego? A crença na separação. Então, aquela nossa parte da mente que acredita agora em especificidade, ela só vê pequenas situações, ela não vê o todo ao redor, ela vê o efeito final de determinada situação. E isso nós estamos conscientes só disso, mas essa parte que retém isso é a parte que está identificada com o ego. Aquela parte que ainda está em Deus, ela é totalmente abstrata e ela vê o todo. Mas nós ainda, na nossa experiência, estamos nessa outra parte, na parte do ego. E agora a correção do Espírito Santo precisa agir em cima dessa parte concreta, situação a situação. Então, tudo que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. Então, no que é o todo, mas o ego ele não vê o todo, ele vê apenas a parte final dos relacionamentos, daquilo que está implicado. O ego é assim contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação, ao invés de aboli-lo. Então, a comunicação ela é tão eterna e verdadeira quanto o amor. Amor e comunicação não há como separar, eles são sinônimos. Então, a comunicação, ela existe muito antes do ego existir. Mas o que acontece com o ego? Ele quebra essa comunicação total e ele cria uma comunicação parcial. Nem precisa dizer que a nossa linguagem física, que nós acreditamos existir, o quanto ela é separadora. O quanto só certos grupos de pessoas conseguem se comunicar mal e mal, mas aqueles que falam determinada língua. Aqueles que não entendem essa língua já estão totalmente fora da comunicação. Quando, na verdade, as mentes estão em comunicação o tempo todo. Então, como Jesus diz da linguagem, né, das palavras, são símbolos de símbolos, são duplamente afastados da comunicação. Então, o ego, ele quebrou a comunicação, mas ele ainda mantém um pouco de comunicação, o suficiente para ele sobreviver. O suficiente para estabelecer que nós existimos, porém separados. Então, por isso que ele subdivide a comunicação em linguagens que alguns entendem e outros não, dependendo de que língua que falem. Isso só nos seres humanos, mas isso também se determina em todos os níveis. Né? A comunicação, animais se comunicam, plantas se comunicam, planetas se comunicam, enfim, e quem que está ciente? Né? Ninguém de dentro do sonho está ciente da totalidade.
O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Lembrando que o ego é concreto e fracionador. Então, a comunicação, o sistema de comunicação do ego, também é totalmente concreto e separador. Até mesmo entendendo as mesmas palavras, pessoas entendem coisas diferentes. Né? Cada um entende aquilo que é sua percepção, ou o seu humor do momento, ou o estado emocional que ele se encontra. Ele entende uma coisa e outro dia, dizendo a mesma coisa, se o seu estado emocional está diferente, ele pode entender bem outra coisa. Então, isso é um exemplo da comunicação do ego, quanto ela é fracionada e totalmente voltada para a subsistência dele. Ing, Oi. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito. Você falou que Certo, Bela. Uhum. o ego e o pensamento. Então, assim, de certa forma, poderia dizer que pensar é errado? Não, ó, Deus também é pensamento. Pensar com a mente separada é o nosso equívoco. O pensar não é errado, só que o pensamento, ele é total em Deus, ele é para todos. Não existem pensamentos exclusivos ou separados. Tudo é para todos. Pensar é criar no céu. Mas aqui, na separação, o ego usa, como ele faz tudo de Deus, ele inverte, põe de cabeça para baixo, ele quebra a função de pensar, ele fraciona e usa só partes do pensar. Esse é o nosso equívoco. Não alcançar a totalidade, a abstração completa do pensar. Pensar parcialmente, e isso permite o julgamento. No céu não há julgamento, nós julgamos quando pensamos. Então, a função pensar, ela é dada por Deus, mas a forma como o ego usa é equivocada. Ele Entendi. usa ela muito mais em nível de julgamento do que o ego é zero criação. Não sei se ficou claro, Isa. Sim, sim, muito obrigada. Tá. Então, o ego ele usa lá no 2.4, ele usa a sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Então, o ego ele é muito seletivo. Quando ele se sente ameaçado, que ele não vai ser desfeito, o que, que ele faz? Traz uma tragédia, traz um susto, traz alguma coisa para a pessoa, de novo, voltar a pensar com ele. Então, quando ele sente também que as pessoas estão num caminho de desfazer ele, como diz lá diante do curso, ele para de fingir que é nosso amigo e nosso aliado. E ele pode, eventualmente, então, se mostrar a face sombria dele. Não que isso irá nos ferir, porque se nós somos ameaça para ele, é porque já estamos em outro sistema de pensamento do Espírito Santo, e o ego não consegue fazer frente ao Espírito Santo. Mas ele, sim, ele corta daí a comunicação. Ele ele sempre usa apenas a comunicação se ela favorecer a ele. E essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. Por que o ego às vezes ama algumas pessoas e de repente, né, é um ódio total? Ou enquanto a pessoa for boa para mim, eu a amo e eu me comunico com ela. Na primeira desavença, o que eu faço? Me fecho, não quero mais falar com ela, odeio ela. Primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente está magoado com alguém, não falar com ele, não é isso? Ou não é quando, até nos nossos comportamentos, quando a gente está com raiva, a primeira reação, cortar a relação com essa pessoa, parar de se comunicar com ela. Bem típico do ego. Então, quando alguma coisa ele sente que ali essa amizade pode evoluir para um crescimento espiritual, o ego faz de tudo para cortar esse relacionamento, assim, essa comunicação das pessoas. Então, o ego não ama a paz, o ego não ama a harmonia. O ego, ele dá um pouquinho disso
para a gente não largar dele, mas ele quer mesmo é a falta de comunicação. Ele faz de conta que é um mundo que os países estão buscando a paz, mas ele quer promover a paz através de guerras. Então, qual é o objetivo final, né? A guerra, a não comunicação. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa que não é realmente nada abstrata. Então, mesmo quando o ego quer a paz para todo mundo, na verdade, ele está buscando, aparentemente, uma diferenciação entre um e outro, aquele que ele quer agradar e aquele que ele não quer agradar. Então, ele não é nada generalizado a todos. Ele está sempre mudando a situação entre um e outro. Para quê? Para manter o sistema de divisão na ativa. Ele meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. Então, o ego pode parecer até coerente, que ele responda a mesma forma, mas às vezes ele responde da mesma forma e incoerente a todos. Tipo assim, por exemplo, buscar a paz através de guerra. É uma coisa que o ego sempre faz. Ou buscar a harmonização, o poder, através de subjugar, de um estar acima e outro estar abaixo. Então, ele parece que ele é generalizado, mas sempre em cima dos mesmos equívocos. Ele não conhece a verdadeira igualdade. Ele sempre busca se autoafirmar até da mesma forma, mas sempre em prol dele mesmo. E o espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como o verdadeiro e não responde absolutamente a mais nada. Então, de forma contrastante é porque é de modo oposto ao ego, mas igual ao ego a responder só aquilo que ele conhece. Assim como o ego só responde ao que o ego conhece, o espírito só responde ao que o espírito conhece. Então, nesse sentido, os dois respondem só aquilo que eles conhecem. Então, nesse sentido, eles são iguais. Embora que em conteúdo seja contrastante, porque o ego é para quebrar a comunicação e o espírito só responde a modo de reconhecer a verdadeira comunicação. O espírito, falando ainda do espírito, ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Ele tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Então, o espírito não precisa dizer ou ensinar nada ou evoluir, porque ele simplesmente tem o conhecimento de Deus. Então, ele simplesmente está aqui para compartilhar esse conhecimento. Ele não precisa estabelecer a verdade, ele conhece a verdade. Ele está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Então, o que são os aspectos da criação? Cada mente separada, cada consciência separada. Então, cada um de nós é um aspecto da criação, é um aspecto da mente que Deus criou. E o espírito, quer nós estejamos cientes disso ou não, ele está em comunicação direta com cada aspecto, com cada um de nós. Pode ser que nós não ouvimos porque nós escutamos ou decidimos ouvir ao ego. Isso é outra situação. Isso não faz com que o espírito não esteja presente na nossa mente. Só que o espírito ele está presente na mente certa, naquela parte da mente que ainda sabe da sua existência em Deus. Então, naquela parte da mente que não acreditou na separação. Então, o espírito, ele está em comunicação com essa parte. Por isso que quem está
identificado dentro do ego não consegue ouvir o espírito, mas isso não significa que o espírito não esteja nele. Por isso que nem na aula passada a gente viu de ser grato ao irmão, é quando a gente olha para o espírito do irmão e não para o ego do irmão. Embora que nem mesmo esse irmão possa estar ciente que o espírito ainda está presente nele. Ou quando se faz uma cura, como há pouco antes da aula a gente comentou, o que é isso, o Espírito Santo fazendo a cura? Quando a gente permite que o reconhecimento do Espírito na outra pessoa aconteça através da nossa mente. Então, isso é curar a outra mente, quer ele esteja conscientemente sabendo disso ou não. Então, por isso que o Espírito Santo está em comunicação conosco, com todos os aspectos da criação e com Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Então, a gente fala tanto que no céu é criar, aqui no mundo se faz, que o fazer é projeção, que criar é estender o amor de Deus. E aqui ele diz, comunicar o amor de Deus, ou estender o amor de Deus, ou criar o amor de Deus, são a mesma coisa, são sinônimos. Então, quando a gente se permite a cura da mente aqui no sonho, nós estamos permitindo que a comunicação seja restaurada na nossa consciência. Não na nossa mente certa, porque ela nunca deixou de estar lá, mas nós não estávamos cientes dela. Então, na nossa consciência. Deus criou cada mente, comunicando a sua mente a ela, estabelecendo assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Então, Deus, ao se criar, ele se comunicou, ele se estendeu em forma de espírito. Isso aqui é extremamente abstrato, mas Jesus tem que usar palavras. Por isso que aparentemente, até alguns estudantes contestam aqui, que Deus criou cada mente ao comunicar. E na verdade, no céu tudo é uno. Então isso aqui, para nós entendermos que nós somos mentes, Jesus tem que usar ainda essa linguagem separada, enquanto nós acreditar no ego. Quando nós despertar da ideia do ego, nós vamos ver que todos fizemos parte da mesma mente. Então, por enquanto, Jesus usa, ele faz aqui ele abre as exceções para que nós entendamos que nós ainda somos parte de Deus. Ele não está dizendo aqui que Deus fez mentes separadas. Ele apenas está dizendo que Deus se comunicou e se comunica através da mente dele, estendendo a nossa mente. E essas duas mentes continuam eternamente em comunicação. E essa é a vontade de Deus e, portanto, é a nossa vontade também. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Então, por isso que Deus não pode saber do conteúdo aqui do sonho. Por que Deus não sabe nada do mundo físico? Porque só seres da mesma ordem podem comunicar-se. Até aqui, no sonho da divisão, só seres da mesma ordem se comunicam. São grupos de pessoas da mesma ordem, os animais da mesma ordem, os vegetais. Em todos os sistemas, só seres da mesma ordem conseguem se comunicar. Então, só Deus e o Cristo conseguem se comunicar. Por isso que Deus não está ciente do conteúdo que passa na nossa mente aqui no sonho, e por isso que nós não nos lembramos da nossa existência no céu. Não nos lembramos, enquanto pensarmos que estamos aqui, como que é a nossa realidade em Deus. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeito a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Então, no céu,
é uma abstração completa. Por quê? Porque não há físico, não há separação. O amor é totalmente abstrato e alcança tudo. Nós usamos aqui também simbolicamente uma imagem mais próxima disso como a luz. A luz que é totalmente abstrata, que a tudo alcança. Luz, conhecimento também é a mesma coisa nesse contexto. Comunicação, luz. Então, no céu, a comunicação ela é perfeita, sem julgamento. E se não há julgamento, não há exceção, não há alteração. Deus te criou através disso e para isso. Então, esta foi a função. Deus não seria Deus se ele não fosse se estender, se ele não fosse criar ao seu filho. Porque o amor não consegue se conter, o amor não é uma coisa estagnada. O amor ele está em constante crescimento, não porque ele esteja em falta, ele é completo, mas por ser o que ele é. E assim nós viemos a existir nisso, e nós concordamos com isso enquanto seres criados com Deus. Enquanto Cristos, nós concordamos com isso, nós apenas não estamos lembrados conscientemente disso. A mente, ela pode distorcer a própria função, que é criar como Deus, né? Mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. Então, por isso que dentro do ego, nós ainda parcialmente nós comunicamos. Por quê? Porque não podemos perder totalmente a capacidade que nós fomos criados em Deus, porque ele ainda é a nossa fonte. É impossível existir totalmente separado de Deus. É possível e existe vida sem ego. Não existe vida com ego sem Deus, porque a fonte da vida ainda é uma só. Então, por isso que nós podemos, como ele diz aqui, a nossa função que foi dada por Deus, que é estender o próprio amor dele para a nossa alegria, nós podemos alterar isso, mas não perder totalmente essa capacidade. Por isso que nós ainda retemos algo disso aqui, mesmo aqui na ilusão. E aqui Jesus agora faz no 4 uma separação, aqui também ele fala na existência e assim como tudo é. Existência, lembrando que na linguagem do curso, Jesus fala aqui no mundo do ego, aqui a projeção. Então, existencialismo é quando ele se refere ao ego. E assim como tudo é, ele está falando da realidade de Deus. Então a frase fica assim: ó, a existência, assim como tudo que é, se baseia na comunicação. Então, tanto o ego, para ele existir, quanto a nossa realidade em Deus se baseiam na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Então, o ego é bem específico, é bem separador. Ele escolhe, dentro dos grupos, quem vai se comunicar com quem e o que ele vai comunicar. Tudo que é completamente destituído dessas distinções. Então, no céu não há distinção. Tudo é para todos. Essa é a principal, então, diferenciação entre no céu e aqui dentro do sonho. No céu é um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Nossa, ficou uma frase comprida aqui, mas ele coloca assim, ó, no céu tudo é real.
E se eu me limito, se eu penso que eu sou um ser separado, eu estou limitando a minha consciência de que eu faço parte de tudo. Eu estou me autolimitando. E assim eu já não tenho mais consciência do contexto glorioso do relacionamento real que eu tenho com Deus. Então, aqui no mundo do sonho, quando eu me limito, quando eu não estou mais ciente da totalidade do ser que eu sou em Deus, eu também não tenho mais consciência da minha realidade do todo. E eu me acho um ser separado e frágil e limitado e passível de ser ferido. Então, enfim, todo o contexto que a gente se acha aqui no mundo. Só que, como ele diz, o nosso relacionamento, no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo, com Deus, isso a gente esquece, e essa é a tua realidade. A nossa realidade é esse contexto glorioso em Deus. Não a profanes e não recues diante dela. O que é profanar o nosso relacionamento com Deus? Acreditar que ele foi rompido, acreditar que nós nos separamos dele, de Deus. Isso é profanar a nossa consciência de quem nós somos. E não recuar diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Então, tudo que é real em nós é a nossa realidade em Deus. Nada aqui do sonho faz parte da nossa realidade. Continuando aqui no 5, Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a sua própria alegria. Então, isso aqui, de novo, Jesus está falando de uma forma bem abstrata. E o que ele está dizendo, então, aqui? Quando ele fala que nós temos tudo individualmente, ele não está falando, de novo, de seres separados, da consciência que nós somos, essa parte da mente que está ciente do todo, que foi criado como um todo. Ela tem tudo, mas ela aumenta mais ainda com a própria alegria. Vou tentar só exemplificar. Tentar porque não há como descrever isso totalmente, porque nós estamos aqui no separado, mas dá para imaginar. Então, chegar um pouquinho próximo com imaginar. Imaginem um raio de luz. Vamos botar numa câmera lenta, muito lenta, e a gente sabe que a luz se expande, que a luz, o raio, ele tem lá sua velocidade por segundo que ele se expande. E vamos dividir isso que a cada fraçãozinha, a cada gramazinha de luz, seja uma consciência, seja um de nós. Nós recebemos da fonte da luz, do sol, esse raio recebe do sol, e ele, ao receber isso, o último que recebeu, ele imediatamente ele cria o próximo, que cria o próximo, que cria o próximo, mas o raio ele está ciente em todo ele, a luz está ciente em toda ela. Então, assim, cada partículazinha dentro do raio que está se estendendo, ela tem a consciência do todo, ela retém o poder do sol, nada lhe falta, mas ela só é completa à medida que ela se expande, à medida que ela se estende. A própria extensão dela faz com que ela esteja ligada, ela permaneça dentro do todo. Então, é um exemplo assim bem fraco, mas se a gente quiser entender, como eu vou repetir aqui, ó, Deus que abrange tudo que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Então a luz ela quer se estender para ser mais luz. Se ela não se estendesse, ela não seria luz, porque ela seria limitada. Então por isso que nós temos a mesma vontade de Deus de criar mais amor.
Nós fomos criados no amor e para o amor. Isso é totalmente abstrato, não há como compreender, como eu disse, totalmente aqui no mundo separado, mas tem como a gente ter um leve deslumbre de como isso é diferente do ego, do mundo aqui, e como isso deve ser bom em oposição ao que nós sentimos aqui, como seres individuais. Então, nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Então, Deus só pode se estender por se compartilhar. A luz só é luz porque ela compartilha, porque ela estende. Se ela não estendesse, ela seria só uma figura numa parede, por exemplo. Porque ela não teria vida própria, ela não se estenderia, ela não seria luz. Ela seria só uma imagem. Então, Deus só é Deus se estendendo. Então, tudo que é real, não só, tudo que está no céu, tudo que nós só somos por nos estender. E a extensão vem por compartilhar. Esta é a razão pela qual Deus te criou. Então, por isso que Deus criou o Filho. Deus não seria Deus se Ele não compartilhasse a sua mente conosco. E nós não seríamos nós se nós não compartilhássemos adiante tudo que é nosso. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Então, isto é criar no céu. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo para sempre. Então, no reino do céu, nós temos e somos o próprio pensamento de Deus. É só aqui no mundo do ego, que é totalmente contrário à ideia de Deus, que ter e ser é separado. Que o que eu tenho não é o que eu sou. No céu, ter tudo e ser tudo é uma só coisa. É o mesmo. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Então, isso também, aquela forma de orar, de engrandecer a Deus, de dizer o quão maravilhoso Ele é, o quão bom Ele é, o quão perfeito, não faz nenhum sentido para Deus. Ele não consegue entender, isso não é comunicação no todo. Isso é totalmente aqui dentro do sistema separador. Mas, a menos que faça a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. Então, Deus ele não compreende se eu for elogiar Ele. Mas se a minha mente não está totalmente feliz, a própria alegria de Deus é infeliz. Porque Ele está em compartilhamento mental comigo. E isso Ele sabe. Então, Deus sabe, quando a minha mente não é totalmente feliz, Ele sabe disso. Como ele diz, Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência do seu filho. Então, Deus, dentro do seu filho, Ele soube quando o filho pensou separação. Não o conteúdo do sonho, não a especificidade, mas ele soube que seu filho deixou de ser totalmente feliz. E isso quebrou, assim dizer, a própria alegria de Deus, porque ela é uma só. Então, a saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Então, aqui Jesus nos chama de seus canais, porque é o que nós somos também como mente.
um canal para receber e repassar o amor de Deus. Mas quando nós estamos fechados, quando nós não repassamos o amor de Deus, o próprio Deus é como se fosse incompleto. A Flora gostaria de... Foi sem querer, desculpa, tudo bem. Mas então, assim, Deus, ele se torna, então, incompleto. Aqui também é uma figura de linguagem para nós compreender. Não é que Deus fica solitário, mas na nossa experiência, para nós compreender que Deus não seria completo sem a nossa presença, Jesus tem que usar essa linguagem. Então, não é para levar ao pé da letra agora e dizer que, porque se Deus fosse realmente, de fato, solitário, a separação teria acontecido. Mas na nossa experiência é como se ela aconteceu. Então, na nossa experiência é como se nós tivéssemos deixado Deus solitário. Porque o amor de Deus que Ele quer repassar através dos seus canais chega até nós, mas ali é esbarrado. Daí em diante, o nosso canal está projetando o ego e não mais o Espírito Santo, não mais Deus. Então, Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não podes compartilhar a sua alegria, mas ele não pode compartilhar a sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. Então, Deus não consegue se comunicar com uma mente parcial, porque ele é o todo. Então, Deus tem mantido o nosso reino, nós continuamos no céu com ele. A separação não aconteceu. Mas para nós não sabemos isso enquanto nós não nos voltarmos a ter a nossa mente íntegra. Enquanto nós pensar que a nossa mente é dividida, que ela tem uma parte que é possuída pelo ego, enquanto nós acreditar assim, Deus não consegue se comunicar conosco, ele não consegue compartilhar da sua alegria conosco. A revelação não é suficiente porque é apenas comunicação de Deus. Então, para que a revelação não é suficiente? Para a nossa alegria. Então, o que é a revelação? A comunicação de Deus conosco. Só isso não é completo porque nós não a repassamos essa alegria que essa revelação traz para nós. Então, Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível, mas Ele quer que ela seja trazida a outros. Então, o que é a revelação de Deus? A comunicação de Deus para conosco. Como Deus é a única fonte de comunicação, nós não nos comunicamos, nós não criamos a comunicação de volta, nós para com Deus. O que nós devolvemos em Deus é a alegria por receber a comunicação dele. Então, seria Deus se revela a nós e nós agradecemos a ele através do estado de plena graça por essa revelação recebida. E Deus não quer que a gente restitua a comunicação com ele, mas entre nossos irmãos. Nós temos que restituir a comunicação entre a filiação. Por isso que a revelação ela não deve ser restituída, nem tem como restituir a Deus, mas ela, como ele diz, mas ela quer que seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si, né? Eu não posso ouvir Deus pelo outro em si mesmo, mas seu conteúdo não pode ser expressado, porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Então, é assim, a revelação de Deus é pessoal. Ela não pode ser, eu não posso traduzi-la para outras pessoas, levá-la a outras pessoas. Ela é intrinsecamente pessoal.
Mas o resultado que isso traz, isso me faz com que eu tenha atitudes em relação aos outros. O que é isso? A revelação me deixa totalmente plena do amor de Deus. E quando estou totalmente plena do amor de Deus, eu vou ser absolutamente amorosa para com meus irmãos. Então, esta é a forma como eu vou trazer o conteúdo. As minhas ações, as minhas atitudes vão ser de amor para com meu irmão. Não porque eu seja criadora do amor. Deus é o Criador, mas porque meu coração está repleto de amor. Aí eu só consigo dar amor. Se meu coração tem uma lacuna onde não existe amor, onde exista medo, ou rancor, ou mágoa, é isso que eu vou repassar para o meu irmão. Mas se o meu coração está repleto de amor, porque eu recebi esse amor por revelação direto a Deus, é isso que eu vou repassar ao meu irmão. Eu vou repassar amor. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Então, dessa forma que a revelação, ela se integra a todos, através da expressão do amor recebido no coração. Então, a revelação é pessoal, de cada um que está ciente, que tem sua consciência, como aquele exemplo do raiozinho, cada pontinho a mais do raio recebe a própria luz, mas ele a divide com o todo, ele não retém ela para si, ele cria ela adiante, fazendo mais um pontinho de luz, mais um pontinho de luz. Então, o amor de Deus também é assim, ele se revela diretamente e pessoalmente. A gente não repassa a revelação de Deus, mas o amor recebido sim. E Deus é louvado sempre que qualquer mente aprenda a ser totalmente útil. Então, repassando o amor de Deus, é assim que nós vamos ser totalmente úteis. E este é o louvor que Deus recebe. Esta é a forma de comunicação, de nós nos comunicarmos de volta a Deus, através do louvor. Então, esse louvor de nós agirmos totalmente em amor para com o irmão, nós estamos compartilhando o amor. Isto é louvar a Deus. E não dizer, ó Deus, quão bom tu é, quão grandioso tu és. Isso não é louvar a Deus. Louvar a Deus é repassar o seu amor adiante. E ser totalmente útil, isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva. A mente, então, para ela ser totalmente útil, é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Só deixa eu ver aqui no chat uma colocação. Expressar o espírito estando no ego, corpo, é uma tarefa quase impossível. Só no instante santo. No instante santo, a gente ainda, o corpo continua aqui, mas a minha mente, ela por um instante, ela não está ciente do corpo, e sim de que ela é amor. E anteriormente, como acontecem os milagres de forma física, por exemplo, uma cura de uma doença, por exemplo, uma vez que Deus não nos escuta, é por resposta automática do amor, por efeito secundário. Então, a cura física se dá quando a gente passa este amor de Deus, passa a receber por revelação o amor de Deus no coração, e a gente olha para o irmão, estendendo esse amor por ele, por efeito secundário, como o amor abrange tudo, dentro do tudo está a cura também, porque não fica nada de fora, a doença não prevalece contra o todo. Então, é assim que a cura, é da Lurita aqui a pergunta, é assim que a cura da doença realmente acontece. Então, Deus não escuta da doença, mas Deus escuta o chamado do preenchimento do amor, e aonde ele é bem-vindo, ele preenche. E aonde o amor está, não há espaço para a doença.
continuando então aqui, o que nós vimos aqui, que é impossível, então, nascer. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil, e isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Então, a nossa mente, primeiro, ela precisa ser curada. Nós temos que nos identificar com a mente certa. Aí nós vamos aceitar e ser realmente úteis e aceitar a revelação do amor. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. Inclusive a cura da doença, como a Lurita colocou, como que ela acontece via milagres? Ela acontece assim, porque uma mente que está preenchida de amor, ela é invulnerável às ações do ego. Ela é invulnerável à doença e a dor, e nada pode feri-la, porque ela está preenchida, ela está na unicidade do amor. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor, porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Então, uma mente curada, ela é totalmente feliz, e Deus responde a essa felicidade, estendendo a sua própria, comunicando sua própria alegria pela alegria do Filho. Então, novamente, isso aqui é extremamente abstrato, só faz sentido nós entendermos pensando em termos de mente certa, em termos de mente do Espírito Santo. O ego, ele não consegue compreender isso, porque o ego é parcial, ele é limitado. Então, Deus se estende a eles, né, a essas mentes, e através deles, e a grande alegria em todo o reino. Então, isso é a criação ou a extensão do reino, a criação de mais alegria. O Deus dá o amor ao Filho, que ele fica feliz e compartilha com todos, e essa alegria é o louvor a Deus, e Deus, em gratidão, então é uma comunicação eterna, só de alegria, só de louvor, só de amor. Como eu digo, Jesus está tentando fazer o máximo para a gente ter um deslumbre do que é no céu. Não há como nós captarmos totalmente isso, mas nós podemos ter um pequeno deslumbre do que isso vem a ser. Cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Então, cada um de nós, à medida que vai que vai se iluminando, que vai se identificando só com a mente certa e desfaz o ego, nós adicionamos mais alegria ao reino. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo, até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Então, aqui Jesus mais uma vez está reforçando o que ele já veio dizendo o tempo todo até aqui no curso. Ele vai nos dirigir enquanto nós estamos aprendendo a ser verdadeiramente úteis. Porque os verdadeiramente úteis são aqueles que se identificam com a mente onde Deus se comunica, onde Deus dá amor. E aí, Jesus dirige os nossos pensamentos enquanto nós ainda não estamos nesse nível. Ele continua dizendo, eu te dirigirei aonde tu possas ver ser inteiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Então, Jesus conhece o todo. Ele tem a consciência do que é o todo e ele vai nos dirigir se nós assim o permitirmos. Deixa eu ver aqui do Kendi. A comunicação não violenta
criada por Marshall Rosenberg, prega a importância da conexão com as pessoas, de fortalecer relacionamentos, escutar e respeitar os próprios sentimentos, sem causar dor ou mágoa em si ou em outros. A CNV nos ajuda a reformular a maneira como escutamos o outro e nos expressamos. Essa comunicação estaria próxima à comunicação entre nós que o Zen defende? Eu diria que para essa comunicação sair da teoria para a prática, ela precisa estar vinda do Espírito Santo. Porque se ela for apenas olhar aqui a parte física dentro do mundo, ela vai estar com o ego. E aí ela vai ser uma barganha que necessariamente uma hora vai falhar. Então, e no momento que ela está alavancada pelo Espírito Santo, aí ela está, sim, em conformidade com a comunicação do Zen. Então, não é exatamente o que ela diz que é importante, mas com quem você quer praticar isso, o que ela diz. Se praticar, como eu disse, com o ego, fatalmente ela vai fracassar. Mas se praticar ela com o Espírito Santo, não preciso nem me esforçar para praticar, porque o Espírito Santo não vai ditar o contrário. Então, acho que nós não precisamos nem nos preocupar com como aprender essa comunicação, e sim nos aprender a vigiar a nossa mente para a gente cada vez mais estar alerta aos nossos pensamentos para colocá-los à disposição do Espírito Santo. Isso é totalmente eficiente e eficaz. E aqui nós temos, então, essa promessa pessoal de Jesus, e isso é maravilhoso. Então, Jesus nos ajuda, porque é claro que enquanto nós tivermos nossa crença de separação, nós não temos capacidade de, por conta própria, nós sabermos discernir ou ouvir ao Espírito Santo, ou discernir entre ego e Espírito Santo. Mas Jesus vai nos dirigir. Então, nós podemos descansar em feliz expectativa que Jesus nos ajuda. Nós só precisamos aprender a confiar nisso. E para isso, e para aprender a confiar, nós só vamos aprender a confiar quando nós tivermos nossos próprios resultados experienciados através dos milagres. Novamente, por isso que isso aqui se chama um curso em milagres. Jesus quer professores de milagres. O que é isso? Pessoas que comecem a, ao invés de seguir ao ego, permitir pensar com o Espírito Santo, e aí o resultado vai ser uma cura ou uma paz, uma extensão do amor, ao invés daquilo que o ego já tinha programado. Com isso, nós concluímos, então, o 4º capítulo, que é sobre as ilusões do ego. E semana que vem, nós vamos continuar esse tema que é muito útil para nós, muito maravilhoso também, cura e integridade, que é o capítulo 5. Alguém, então, agora tem mais alguma colocação? Se era isso, então nós tivemos isso para o nosso estudo de hoje. Nós concluímos com isso, então, esse capítulo. E nós podemos, para encerrar, então, fazer esse nosso minuto, ou nossa prática, de fazermos uma mentalização dirigida, na qual a gente também une a nossa vontade e usa ainda aquilo que o ego fez, que é separado, que é a nossa capacidade de pensar, mas a gente usa ela com o propósito de que o Espírito Santo nos
traga de volta a consciência de quem nós somos no amor. E por efeito colateral dessa oração, todas as nossas necessidades percebidas aqui no mundo são atendidas. Nós nem sequer precisamos de colocá-las, mas como o curso hoje começou a dizer que o ego ele é totalmente concreto e ele é específico, então nós temos que ainda também levar nossas questões específicas para serem desfeitas. Por isso que nessa meditação orientada, nós podemos também nos preparar para entregar aquilo que pesa no coração, aquela coisa específica ou aquela situação específica, aquele medo específico, ou aquela pessoa, ou o nosso próprio corpo, medo de doença, ou falta de dinheiro, ou relacionamento, enfim, seja o que for, mas se tem alguma coisa que está especificamente perturbando o nosso estado de paz, está obstruindo a nossa experiência de paz, o Espírito Santo não só quer, ele precisa disso, se é que a paz vai voltar à nossa mente. Então, se alguém tem alguma coisa, que esteja apenas ciente disso, para que possa entregar, porque nós não queremos outro Deus diante dele, diante do amor de Deus. Vamos fazer então essa nosso minutinho de internalização. E a gente usa os símbolos ainda, e nós vamos usar o símbolo da luz, porque ele nos remete à totalidade, ao abstrato. E por isso nós começamos imaginando que além do corpo, além do Sol e das estrelas, além de todo o universo conhecido, nós imaginamos um ponto de luz, uma luz dourada, que à medida que olhamos para ela, ela está crescendo em forma de círculo, e tudo dentro do círculo é uma luz perfeita. E esse círculo ele continua em expansão, de modo que ele perca todo o seu contorno e os seus raios de luz, essa luz se expande em todas as direções até o infinito. Tudo está contido nessa luz, nada está de fora, porque essa luz ela não é contida por contornos. Então, tudo está livre, liberado dentro dela. Tudo está em perfeita comunicação, porque todos recebem essa luz curativa, essa luz morna, essa luz que nos aquece, que é fonte de vida e que é infinita, que é eterna. E aqui nessa luz nós temos um ponto, um lugar onde podemos imaginar um altar a Deus, onde nós podemos trazer o nosso pensamento, aquilo que nesse momento está afligindo o nosso coração e está perturbando a nossa mente. Nós podemos entregar isso como nossa dádiva a Deus, porque aqui no sonho nós desconhecemos o amor. O amor nós só conhecemos na luz. Mas Deus precisa daquilo que fizemos no sonho para restituir a luz. Então aqui abrimos mão de estarmos certos sobre aquilo que pensamos que estava nos ferindo e entregamos isso como nossa dádiva a Deus, para que o Espírito Santo, em sua luz, cure este pensamento
e o libere de qualquer exigência que o ego estava fazendo dele na nossa mente. Tudo está perdoado, curado e liberado. E os resíduos de amor restantes, que onde estava a escuridão estava o que nos feria, mas havia também luz. E os resíduos de amor agora são restituídos também à luz. E por essa dádiva que nós somos gratos a Deus. E a gratidão que Deus aceita é a alegria do nosso coração em poder compartilhar da experiência de nos fazer sentirmos unos nessa luz. Esta alegria Deus conhece e aceita. Por essa alegria, Ele retribui a nossa gratidão, em forma de mais amor e de mais alegria. E por esse instante santo, nós somos gratos ao Espírito Santo, a Jesus, a Deus. Amém.